instante, gente, para eu começar a gravar aqui. Acontece disso, às vezes eu esqueço e começo a gravar depois, mas sempre gravo. Então pronto, voltando. Comecei a gravação, certo, gente? Então, assim, como eu tava falando, assim, desculpa. Para iniciar, né, eu quero desejar a todos, né, que sejam muito bem-vindos ao nosso campus, né, o IFCE Maracanaú. Espero que estejam gostando dessa primeira semana de aula, né, que vocês tiveram aí de forma presencial, né, que eu acredito que todos os alunos agora que estão voltando, vocês estão no primeiro semestre, mas outros alunos que entraram durante a pandemia, né, tiveram esse problema de todas as aulas estarem de forma remota e não tiveram ainda nem a oportunidade de conhecer o campus, conheceram agora junto com vocês, né? A nossa disciplina, como já foi falado pela coordenação, ela vai dar início de forma remota, certo? Mas daqui um tempo, daqui a alguns dias, meses, eu não sei muito bem ainda a data exata, vai voltar a ser presencial, certo? Então, dá início remoto e depois a gente volta presencial, porque tem uma portaria onde alguns professores se encaixaram nessa portaria, né? De continuar de forma remota devido a problemas de saúde, né? Então, assim, eu estou de forma remota, mas no momento que a portaria for vencer... Eu já ia perguntar, professora. Pois é, no momento que a portaria vencer, que essa portaria ela está válida desde setembro do ano passado, de 2021, né? Só que a gente não sabe ainda o vencimento, a data, né? Mas quando ela vencer, aí todo mundo que está de forma remota, que não é só eu, né? Existem alguns outros professores, aí a gente volta presencial, certo? A nossa disciplina de Química Geral, né? Ela é 100% teórica, não tem parte prática, certo? Porém, como nós no campus, nós temos laboratório de Química Geral, e eu também faço parte desse laboratório, nós temos, então, participação também no laboratório, certo? Então, ficou acordado acordado assim, porque o professor, ele tem essa liberdade de fazer alguns ajustes de forma, né, dentro da disciplina. Então, desde o dia que eu entrei no campus Maracanaú e assumi a disciplina de Química Geral, que Química Geral para Engenharia Ambiental sempre sou eu que dou, desde acho que uns 5 anos atrás, desde esse período eu sempre dou a parte prática no laboratório, certo? Então nós vamos ter também, e daqui para lá eu já vou estar presencial e a gente vai continuar a disciplina presencial e vamos ter a parte prática. Essa parte prática ela acontece mais ou menos na metade do curso, na metade do semestre, certo? Eu vou falar, na segunda-feira eu postei para vocês uma aula gravada, porém eu vou mostrar hoje aqui de novo, acredito que tá a maioria dos alunos, né? Não tem problema eu mostrar aqui de novo como é que vai ser a distribuição dos conteúdos, né? Dentro do semestre, certo? Alguém perguntou na mensagem, chega tanta mensagem aqui, gente, que às vezes eu acabo me perdendo aqui, certo? Não gosto nem de olhar as mensagens, porque senão eu me confundo. Então, viu aqui uma mensagem perguntando, professora, as aulas vão ser gravadas? Todas as aulas, gente, elas vão ser gravadas. Então, as síncronas ou assíncronas, eu vou gerar sempre um link, certo? Então, eu gero um link. Então, a aula de hoje eu tô gravando. Quando finalizar, eu gero um link, posto lá no YouTube e coloco lá no Classroom, certo? Então, para quem por acaso, por algum motivo, perdeu a aula, pode ir lá acessar o link. E para quem ficou com alguma dúvida e quer rever alguma parte da aula, também vai ficar lá disponível para você assistir, certo? O nosso Classroom, ele vai ser válido tanto de forma remota como de forma presencial. Quando a gente voltar presencial, quando a disciplina voltar presencial, a gente vai continuar usando o Classroom, mas aí o Classroom vai servir apenas para postagem de conteúdo, material, né? Assim, não vai ser mais aulas gravadas, né? Porém, nós vamos ter material, slide, exercícios. Então, tudo que eu for disponibilizando para vocês durante as aulas vai ser postado lá no Classroom. Nós temos um sistema que eu acho que deve ter sido avisado para vocês, né? Nas reuniões que vocês tiveram várias, né? Durante a semana. O sistema acadêmico, né? O que é acadêmico? Existe ele justamente com essa função que é parecido com o do Classroom, né? Só que o do Classroom é até mais aprimorado, até melhor, mais fácil da gente manusear.
Então, assim, os professores eles gostam muito de utilizar o Classroom. Então, o Classroom já era usado antes mesmo da gente ter... era usado antes mesmo da gente ter a pandemia, né? Só que a gente não usava para dar aula online. A gente usava para postar material, para dar aviso, para dar colocar a lista de exercícios, certo? Então, a gente vai continuar fazendo uso. Então, o acadêmico lá é só para a gente registrar a frequência de vocês, postar as notas de vocês, né? Então, fica tudo arquivado lá, certo? E no Classroom, material e conteúdo. É porque o que é acadêmico, ele tem uma dificuldade, assim, ele, além do sistema ser muito lento, viver fora do ar, ele tem uma capacidade reduzida de arquivos. Então, chega a um certo ponto, se você tiver muitos arquivos, ele limita, ele tipo, fica com memória cheia. Então, assim, como são várias turmas, você vai postando vários conteúdos, tem que ir apagando os antigos para ir adicionando os novos, sabe? Diferente do Classroom, que a gente consegue postar muita coisa e ir arquivando as turmas que passaram, os semestres que passaram, né? Que passou. Porém, a gente vai continuar, como eu falei, utilizando o Classroom, certo? Então, toda vez que tiver uma aula, eu vou fazer o link e vou postar lá no Classroom para vocês, para ficar arquivado lá, para quem não assistiu ou para quem quer tirar dúvidas, certo? Ok? Eu não me apresentei, né? Acho que eu nem falei meu nome, mas vocês já devem saber. Eu sou professora Karen, certo? Karen Farias. Temos diversas professoras com Karen, Karina, Karine, Carol. Tem várias, não confundam, certo? Que às vezes acontece dos alunos chegarem lá, material para a professora Karen. Aí o monitor coloca lá Karine, Karina. Então é Karen, certo? Vou trabalhar esse semestre com vocês a disciplina de Química Geral, né? O semestre todo, a disciplina ela é semestral. Como eu falei, né, novamente, ela é só teórica, mas nós vamos ter a parte prática. Eu vou já mostrar aqui para vocês também como é que a gente vai fazer essa divisão. Acho que se alguém já assistiu a aula gravada deve ter visto como é que vai ser, né? Mas vou mostrar aqui de novo, já que está a maioria. E eu faço parte do Instituto Federal, acredito que 11 anos. Já trabalho como professora efetiva há 11 anos no Instituto Federal, só que eu era do IFRN, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né? Há 5 anos estou aqui no Instituto Federal do Ceará, no campus Maracanaú, né? Estou muito feliz de ter voltado para a minha cidade de origem mesmo, né? Que é aqui em Fortaleza, que eu passei, eu acredito, deixa eu ver, são 5 anos aqui, eu passei 6 anos trabalhando no Rio Grande do Norte, então era indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, então era muito cansativo. Então estamos aqui definitivamente, eu e meu marido, que também é professor da engenharia ambiental. Vocês vão ter aula com ele mais, eu acho que lá para o quarto, quinto semestre. Ele tem várias disciplinas com a engenharia ambiental. Na verdade, só trabalha com a engenharia ambiental. Certo? Então, assim, sou licenciada em Química, certo? Pela UFC. Tenho um mestrado, tenho um doutorado em Química Orgânica, também pela UFC, certo? Sou apaixonada pela química orgânica, certo? Espero que mais na frente, quando vocês estiverem orgânica, se apaixonem também, né? Porque dentre as disciplinas de química, eu acredito que seja a melhor, a mais interessante. Não desmerecendo as outras, nem desmerecendo a nossa, que vai ser muito boa também, certo? Porém, a química orgânica, ela é bem diferente, né? Ela tem muito conteúdo novo, né? Dentro da engenharia ambiental, como dentro da licenciatura. Mas como nós vamos trabalhar química geral, vamos para química geral, certo? Gente, eu vou aqui fazer a apresentação do meu material em PowerPoint, certo? Observem aí se vocês estão visualizando. No momento que eu fizer aqui a apresentação, projetar para vocês, eu não vou conseguir ver mais mensagens. Aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, vocês abram o microfone e falem, certo, professora? Porque eu não consigo visualizar mais as mensagens. É até bom, porque eu me confundo, vendo um monte de conversa aqui. Então, bora lá. Então, pronto. Abri aqui minha página do PowerPoint, certo? Disciplina Química Geral, professora Karen Farias, certo? Aqui eu vou trazer para vocês a ementa, certo? Da disciplina. Então, assim, a disciplina de Química Geral, ela é muito grande, né? Nós temos diversos conteúdos a ser trabalhados dentro da disciplina de Química Geral, certo? Dentro da Química Geral para a Engenharia Ambiental, né, nós temos um semestre apenas para trabalhar, né? Então, alguns conteúdos, eles são selecionados para que vocês possam ver, né, dentro desse semestre, certo?
Então, assim, a Química Geral da licenciatura em Química é anual, são 2 semestres, né? E de vocês é 1 ano, então, ou 1 semestre, então a gente tem que fazer aqui uma seleção, né, de conteúdos para que a gente possa trabalhar o máximo dentro de 1 semestre, certo? Então, aqui eu trouxe o conteúdo, né, que vai ser trabalhado dentro desse semestre 2022.1, certo? Então, o primeiro capítulo, gente, a gente tem que começar do começo, né? A gente tem que falar de química começando do começo. Então, aqui a gente vai começar pela teoria atômica, estudar toda a evolução, né, da estrutura atômica do átomo, né? Então, desde o início, antes de Cristo, quando veio as primeiras ideias sobre átomo, né, que a história do átomo começou, gente, antes de Cristo mesmo, certo? 370 antes de Cristo, a gente nem imaginava nascer, alguém já falava em átomo, certo? Então começou lá e a gente vai estudar toda essa evolução na teoria, até a teoria que é mais atual, a mais utilizada, né, que é válida atualmente. Depois junto com a teoria atômica, vem também, né, as características do átomo, né? A gente vai trabalhar, porque o átomo, a gente sabe que hoje em dia ele tem os prótons, eles têm os nêutrons, ele tem os elétrons, ele tem as partículas quarks. Então, assim, tem os números quânticos a ser trabalhada, distribuição de elétrons na estrutura atômica. Então, tem toda essa parte que trabalha o capítulo de estrutura atômica, né? Que a gente trabalha aí no capítulo 1, tópico 1, certo? O segundo capítulo é um capítulo muito interessante. Ele fala sobre a geometria molecular, certo, gente? Aqui, por exemplo, nós temos a teoria atômica, ela vai falar sobre o átomo, né? E depois disso, a gente sabe que a gente juntando um átomo com o outro, a gente pode formar moléculas, né? Então, a geometria molecular, ela tem a capacidade, né, o objetivo de nos mostrar, né, como essas moléculas, como esses átomos, eles ficam arranjados, como eles podem se arranjar na molécula, certo? Então, dependendo da quantidade de ligações, dependendo da quantidade de elétrons livres no átomo central da minha molécula, ele pode gerar um arranjo diferente, certo? E dependendo desse arranjo, a gente vai denominar cada um deles, vai gerar um ângulo diferente, vai gerar uma geometria diferente, certo? Então, esse capítulo de geometria, ele trabalha justamente, né, o arranjo molecular dos nossos compostos, certo? Depois vem um capítulo que ele é muito interessante. São teorias de ligações. Esse capítulo, gente, ele envolve 3 teorias. A primeira teoria vocês já conhecem, que já veio do ensino médio de vocês, que é a teoria de Lewis, a tradicional. A teoria de ligar, que, né, a gente sabe que as moléculas, os átomos, eles tendem a se ligar para quê? Para se tornar estável, não é? Eles tendem a fazer ligações químicas para se tornar estável, porque sozinhos eles estão ali instável. Quando eles se ligam, torna-se estável e geralmente eles tendem a atingir a regra do octeto, onde a camada de valência tem 8 elétrons, com exceções de alguns elementos químicos, certo? Mas geralmente o elemento, quando ele forma ligações, ele atinge a regra do octeto, onde ele tem 8 elétrons na camada de valência. Então, os átomos tendem a se ligar para formar ligações químicas, certo? Para se tornar estáveis. Só que existem 3 teorias explicando como essas moléculas se ligam. A primeira, como eu já falei, vocês já conhecem do ensino médio, que é a tradicional ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, as forças intermoleculares que envolvem também essas interações entre os átomos e moléculas, certo? Eu lembro de mais nada, professor. Lembra mais não, mas a gente vai ver, certo? Então, assim, essa parte todinha, tudo que eu vou falar aqui pra vocês, tô falando de ligação iônica covalente, a gente vai ver de novo, vocês vão rever isso daí, certo? Tô falando que vocês já viram, vocês já conhecem. Só que a gente vai rever tudo desde o comecinho, certo, gente? É como se vocês não soubessem nada, vou começar do começo. Só que existem duas teorias modernas, que é a conhecida teoria de ligação de valência e a teoria do orbital molecular. Gente, essas teorias são fenomenais. Elas são teorias mais avançadas, que elas explicam, você nem imagina que a formação de ligação pode ser explicada por orbitais moleculares, né? Aí, professora, não sei nem o que é isso, a gente vai aprender junto, certo? A gente vai tudo na sequência, bem direitinho,
Só não pode é perder a aula, certo? Tem que acompanhar a aula, que senão se perde lá, né? Se perder uma aula, se perde para as outras. Então, tem que ir acompanhando, principalmente nesses capítulos aqui, a partir de geometria, que teoria atômica é básico, né? É fácil, é mais teoria, é bem simples, né? Mas a partir de geometria e teoria de ligações, requer mais atenção, porque é um capítulo muito extenso, é um capítulo longo, né? Com muita informação. Então, é um momento que vocês precisam prestar bastante atenção para não se perder. Então, pois é, existe a teoria de ligação de valência e a teoria do orbital molecular, gente. São duas teorias modernas que elas explicam como as ligações químicas acontecem, certo? Só que através de orbitais moleculares, orbitais atômicos. Professor, é a ligação tradicional, iônico-covalente, é inválida? Não, certo? É outra forma da gente justificar as formações das ligações químicas, certo? Na verdade, essas ligações TLV e TOM, elas são mais eficientes na explicação, certo? Mas as outras não deixam de ser válidas, são todas válidas, certo? É muito bom, gente. Nesse capítulo a gente vai trabalhar muito desenho, vocês vão desenhar muito, porque nós vamos ter que aprender a fazer diagramas de níveis de energia, certo? É a melhor parte. A professora Sora acha que é a melhor parte, porque a gente vai aprender, a gente vai desenhar, certo? Não é um capítulo fácil, mas também não é difícil, certo? É só prestar atenção porque é muito repetitivo. Então, um diagrama para um serve para quase todos, né? Então, é só aprender a fazer um diagrama que a gente aprende a fazer tudo, certo? Agora tem que prestar atenção porque é muita informação, né? Nova. O próximo capítulo é um capítulo bem light, é tabela periódica, certo? Então, tabela periódica, gente, é um capítulo também que é muito grande, né? Se a gente for pegar lá o livro e estudar a tabela periódica, ele é imenso. Então, é um capítulo bem interessante para a gente trabalhar na forma de seminários, certo? Então, sempre esse capítulo a gente faz na forma de seminários. Então, a gente vai estar mais ou menos na metade do curso, né? Então, a gente faz ele na forma de seminário. Antes disso, quando a gente começar a teoria, né, que teoria também é muito grande, a gente já faz a divisão dos grupos, vocês já se conhecem, né? Já estão aí se conhecendo, daqui a pouco vai ter as afinidades que vão formando os grupinhos. Aí a gente divide os grupos, certo? E cada um vai ficar com uma parte da tabela periódica. Aí vai falar sobre as características daquela família, sobre a aplicação daquela família, os principais elementos químicos, né? A aplicabilidade, algumas coisas que eu vou pedir para vocês irem relatando sobre aquela família, né? Como é um capítulo muito grande, né? E muito repetitivo, muita coisa falando sobre elementos químicos, acaba ficando um pouco cansativo. Então, a gente fazendo seminários, acaba que fica o conteúdo mais animado, né? Que cada um fala uma coisa, cada um tem uma forma de apresentar diferente, e acaba que fica mais animado e dá certo, né? É um seminário para vocês também, uma oportunidade de vocês estarem também já treinando para o TCC de vocês, né? Para monografia. Então, vai existir diversos seminários, tem disciplinas que vocês têm aí de introdução à química, à engenharia ambiental, que também tem seminários, né? Então, assim, é uma forma de vocês já irem treinando, porque a partir de agora, né, gente, vocês estão no ensino superior, então tudo que vocês estão fazendo agora no curso superior vai servir para vocês quando vocês forem fazer o TCC de vocês, quando vocês forem fazer o mestrado de vocês, porque vocês não vão parar por aqui, eu tenho certeza. Vocês vão querer fazer o mestrado de vocês vão querer fazer o doutorado de vocês. E não parem, certo, gente? Continue. Eu sei que durante o curso de vocês vai aparecer diversas dificuldades, né? Aparecem para todo mundo, não é só para vocês, não. Apareceu para mim também, quando eu fiz, né, a minha licenciatura, tinha cálculo 1, 2 e 3, fiquei desesperada, mas no final deu certo, né? Assim, aparecem as dificuldades, a gente acaba que você precisa estudar um pouquinho, você se desespera, mas no outro dia você se acalma e vai dando certo, ok? Então não desistam, porque a gente sabe que hoje em dia a gente precisa, né, do ensino superior, a gente precisa, se você puder fazer o mestrado e fazer o doutorado, é bom, né, ter a pós-graduação de vocês, né? Quando vocês fizerem um concurso, se Deus quiser mais na frente, ajuda muito, né, a pós-graduação, até na seleção também, né? Gente, eu falo muito assim, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, alguém quer falar? Alguém quer perguntar? Alguma coisa? Professora, Sim. gente manda, por favor,
Oi? Se, a, se as nossas aulas até a parte da tabela periódica não estiverem online, como é que a senhora quer que a gente faça esse seminário? Tipo assim, gravado, ao vivo, A gente presencial? pode também inverter, certo? Qualquer coisa se acontecer de chegar esse período aí, mas eu acho que nesse período já deve ter voltado, né? Porque aí vai ser o quê? Uns 2 meses ainda. Eu acho que vai voltar antes que isso. Mas assim, a gente pode inverter assim, trocar a posição dessa ordem que está aqui, certo? A gente pode colocar soluções para frente, equilíbrio para frente, certo? E inverter. Mas assim, durante a pandemia foram feitos também seminários, certo? Não deixei de fazer, não. Aí os alunos apresentavam do jeito que está aqui, né? Apresentando para vocês, eles apresentavam. Então, eles formavam os grupos e no dia da aula separavam os 4 os alunos e eles faziam a apresentação desse material, né? Porque os alunos, eu não sei vocês, porque vocês estão chegando agora, eu não sei como é que ficou na escola anterior de vocês o sistema de trabalho online, né? Mas aqui os meninos sabiam mexer no Google Meet, acabavam que fazia essas projeções e a gente assistia como se fosse eu apresentando vocês, apresentando o seminário, certo? Então dá certo também de forma remota, porque aconteceu. Então a gente agenda a aula síncrona, como tá hoje, né? Aí, no caso, fulano vai apresentar o tópico tal hoje. Aí todo mundo entra de forma síncrona, eu abro o link, vocês entram e a equipe apresenta. Dá certo, ok? Dá tudo certo, não tem problema. A apresentação assim em PowerPoint é tranquilo. A dificuldade maior é quando precisa escrever, né? Aí se você não tiver alguns recursos de, por exemplo, mesa, digital, essas coisas acabam dificultando. Então no início do ensino remoto foi muito difícil para todo mundo, porque a aula de exercício era uma luta para a gente fazer, né? Online. Mas no final a gente foi adquirindo algumas coisas e foi ajudando, né? Mas assim, dá certo, mas também a gente pode fazer alteração na ordem da sequência, certo? Aqui na sequência, não tem problema. A mesma coisa pode ser com essa parte aí de laboratório, a gente pode também alterar a ordem. Mas como eu disse, gente, eu acredito que antes da metade a gente volte, certo? Na verdade, a gente não sabe quando é o certo, não, mas pelo que se sabe, como já começou em setembro essa portaria, provavelmente termine, né, em pouco tempo, mas não tem ainda a data certa, não. Então, assim, o próximo capítulo é o capítulo de noções de laboratório, certo, gente? Nesse momento, a gente vai para o laboratório, certo? A partir dali, várias aulas vão acontecer dentro do laboratório. Então, o primeiro momento, esse capítulo de noções de laboratório é aquele capítulo que você vai conhecer as regras de segurança que a gente precisa ter para entrar no laboratório, né? Então, tem que ter, nesse período, você vai ter que ter a vestimenta adequada, que vai ser o jaleco, né? Sapato fechado, não pode cabelo solto. Então, eu vou informar tudo que vocês têm que fazer para a gente poder ir o primeiro momento no laboratório, certo? Tem as regras para a gente entrar, né? Depois disso, vai vir conhecer todas vidrarias, equipamentos, o espaço do laboratório, que dentro do laboratório tem chuveiro, tem várias coisas, né? Para caso de acidente também, né? Então, tem várias coisas que a gente precisa mostrar no primeiro momento que vocês entram no laboratório. Então, geralmente, essa aula de noções de laboratório, a gente faz até no próprio laboratório, né? Para vocês irem conhecendo. Então, aqui eu tenho uma estufa, aqui eu tenho um dessecador, aqui eu tenho vidrarias e vou mostrando pessoalmente as vidrarias. Mas a gente tem arquivos também para ponte, para eu mostrar até antes, se precisar, né? Eu posso até fazer, geralmente eu faço até a aula antes, mostro cada vidraria, cada equipamento, digo a função deles e depois a gente vai para o laboratório e vai conhecer pessoalmente cada um deles, certo? Aí, professora, a gente só conhece o laboratório? Não, a gente faz práticas também, certo, gente? Por quê? Porque nós temos o capítulo de soluções. Então, o capítulo de soluções ele é maravilhoso para a gente fazer práticas dentro do laboratório. Então, existem algumas práticas que são selecionadas para vocês, geralmente são 3, certo? São 3 práticas que a gente trabalha dentro do capítulo de soluções. Então, eu dou a introdução do capítulo de soluções, né, que fala sobre concentração, né, de soluções, a parte todinha, e depois a gente vai para o laboratório.
quando a gente vai para o laboratório, a gente faz análise de, por exemplo, de cloro em água, análise da piscina, da água da piscina, né? São determinação de iodo. Tem algumas práticas que a gente faz que analisa a água, certo? É análise de água. Então, eu peço para vocês levarem água, por exemplo, uma água do poço, uma água da torneira, uma água mineral, e a gente verificar, por exemplo, a diferença do teor de cloro em cada uma das águas, certo? É mais ou menos assim que funciona. Aí a gente faz as práticas do laboratório. Quando a gente for fazer as práticas do laboratório, sempre eu gero um roteiro, né? Um roteiro prático. Então, esse roteiro é lido antes da prática, vocês seguem todo o procedimento, a gente forma grupos dentro do laboratório. O laboratório, gente, eu acho que vocês já devem ter visto, o laboratório que a gente usa para química geral e química orgânica é o primeiro laboratório mais próximo do estacionamento, né? Que é do bloco 1. O bloco 1 tem um laboratório em frente à sala invertida. Ele é de química geral e química orgânica. A gente faz as práticas nesse laboratório, né? Então, assim, é um laboratório grande, porém, não se permite mais que 20 alunos dentro do laboratório, né? Então, a gente divide a turma. Então, mais na frente, a gente faz a divisão, né, dos grupos, para que possa ser todo mundo participe, porque a gente não pode colocar mais do que 20. Na verdade, 20 já é muito. Gera uma confusão que só vocês, sabe? Acontece de tudo dentro de um laboratório, assim. Mas na verdade, assim, porque como é muita gente, acaba que fica aquele tumulto de pessoas, muitos chamando ao mesmo tempo, né? Fica geralmente eu e um monitor, mas fica muita gente chamando ao mesmo tempo, querendo tirar dúvidas, e acaba que pode quebrar uma vidraria, pode sem querer você derrubar alguma coisa, né? Se chocar, se molhar. Sim. É uma dúvida, que está tendo também uma dúvida muito nas mensagens sobre a senhora ter falado sobre o jaleco. Sim. Quando eu fazia o técnico, era disponibilizado o jaleco quando a gente tinha aula no laboratório. Aí o pessoal está perguntando se vai ser disponibilizado ou a gente vai precisar comprar. É assim, ó, quem tá falando, que eu não tô vendo o nome. Isso é o Ívila Vitória. Pois o Ívila e para todos também, certo? Assim, o jaleco precisa ser comprado, certo? Vocês não vão usar somente no curso de Química Geral, não. Vocês vão usar no curso todo. Se vocês pegarem o PUD de vocês, a grade curricular de vocês vão ter análise química, vocês vão ter química analítica, vão ter química orgânica. Então, todas essas disciplinas, elas vão ter laboratórios. Vocês precisam adquirir. Precisa comprar agora? Não precisa comprar agora, não, certo, professora? Ou não precisa comprar agora, certo, gente? Mas vocês vão precisar adquirir. Só que, por exemplo, quando estiver próximo da gente ir para o laboratório, eu, no caso, né, vou falar com vocês. Gente, ó, tal dia tá previsto a nossa primeiro encontro no laboratório. Aí eu vou falar para vocês, eu dou um tempo para vocês adquirirem. Aí, professora, eu não posso comprar esse mês, só posso comprar no outro mês. Calma, dá certo, certo? A gente tem alguns jalecos no laboratório, certo? Mas não dá para todo mundo. Nós temos cerca de uns 12 jalecos. E são jalecos que todo mundo vai usando, certo, gente? Então, assim, o ideal é que cada um tenha o seu, né? Mas, assim, um caso de você... professora, hoje eu vim para aula e esqueci o jaleco. O laboratório tem. Agora, não é um jaleco bem limpo, né? É um jaleco que todo mundo vai usando e fica lá. Na verdade, esse jaleco é de um projeto, certo? É um projeto que sempre tem, todo ano tem os encontros científicos, né? Aí existem umas práticas lá dentro do laboratório que os alunos têm direito a esse jaleco, porque é um curso que acontece e como é um curso de poucas horas, o jaleco fica lá disponível. Só que a gente utiliza também no caso de aulas, né? Para quando um aluno esquece o jaleco, aí não tá sem jaleco, né? Pode utilizar, mas não fica para você. Você recebe o jaleco na hora que entra no laboratório e me devolve quando termina a prática, certo? Você não pode levar para casa. E como eu falei, né? Não é um jaleco limpo, ele fica lá. Você usa, eu guardo num depósito, aí vem outro aluno depois em outro laboratório, pode usar o mesmo, né? Mas nós temos. Então, assim, professora, eu não posso comprar naquele dia, eu posso ficar usando por enquanto o jaleco do laboratório? Pode, aí chegue cedo, porque como eu falei, tem uns 10 a 12 só jalecos lá, nem sei quanto tem hoje em dia. Antes da pandemia, quando a gente estava fazendo prática lá, tinham cerca de 12 jalecos.
certo? Mas aí vocês vão precisar adquirir mesmo o jaleco, certo? Não precisa ser urgente, mas vão precisar. Né? Mas aí eu vou falar nesse capítulo de noções, eu vou falar também sobre o jaleco, né? Que tem algumas características que são interessantes quando você vai comprar um jaleco. Então, por exemplo, eu vou até falar um pouquinho logo aqui, né? Porque se alguém for se interessar em pesquisar sobre jaleco, por exemplo, os jalecos mais adequados para a gente usar em laboratório, gente, são aqueles jalecos que tem manga comprida para proteger toda a parte do seu corpo, né? Manga comprida e, se possível, que tenha um elásticozinho aqui, certo? Por quê? Porque evita você enganchar em alguma coisa. Quando você vai manusear, nós temos muitas suportes, assim, que você, no momento que você faz o movimento, acaba enganchando. E aconteceu. Antes da pandemia, numa aula que eu estava dando de Química Ambiental, um aluno, no momento que ele foi mexer num suporte, ele enganchou o jaleco era bem grande, assim, enganchou e abriu uma torneira de água. Então, molhou o laboratório todo, aquelas torneiras de bancada, que não é uma torneira de pia, certo? Molhou tudo. Então, professora? Sim. Oi? O campus disponibiliza o jaleco? Como eu acabei de falar, ele tem alguns jalecos. Certo. No campus, existe alguns jalecos no laboratório, cerca de 12, mais ou menos, 12 jalecos, porém, não fica para você. Você pode receber o jaleco, se por acaso você chegou e esqueceu o seu jaleco no dia da aula. Então, professora, tem jaleco disponível? Aí eu vejo lá no depósito, tem. Então, você pega um jaleco para você, quando terminar a prática, você me devolve. É um jaleco de uso comum, todo mundo usa, assim, quem precisa, né? Quem chegou lá, tá sem jaleco, precisa fazer alguma coisa rápida, pega esse jaleco. Então, assim, o ideal é que vocês comprem, certo? Mas não precisa comprar com urgência. Não posso comprar agora, compra depois. E se por acaso não tiver, você pode arranjar emprestado com um aluno de outro semestre, com algum monitor do laboratório, alguém que você conheça. Então, o jaleco pode ser qualquer jaleco. Se você tiver alguém da família que trabalha na área de saúde, também pode ser o jaleco. Não tem problema se vier com símbolo de hospital, com símbolo de outra faculdade, não tem problema, certo? O importante é você estar com o jaleco. Não tem problema a cor também, pode ser outras cores. Mas assim, vocês não vão receber o jaleco. É só em caso de, esqueci, aí tem um jaleco lá. Você pega e me devolve no fim da aula, certo? E não tem para todo mundo. É por isso que antes de começar... Meu caso não é esquecer, não. Meu caso é não ter dinheiro para comprar mesmo. Não, mas tudo bem, não tem problema. A gente, por acaso, no seu caso, professora, eu não posso comprar? Você, toda vez, você chega lá no laboratório e você me pede. Não tem problema, nós temos lá. Eu não vou recusar se a gente tem lá, certo? Não pode levar para casa, certo? Você pode pegar lá e me devolva. Mas não pode levar para casa. Mas quem não puder comprar, gente, não vão fazer fazer aquele negócio todo, não. Vocês podem pegar lá, podem falar comigo. Aí é só chegar cedo, porque se tiver mais de 12 alunos precisando, aí eu não vou ter suficiente para todo mundo, certo? Mas aí nós temos lá, então vocês podem utilizar, certo? Agora, como eu falei, vocês vão usar esse jaleco em várias disciplinas, né? Só em Química Geral não. Eu acho que no primeiro semestre, talvez só em Química Geral. Mas nos demais vão ter outras disciplinas, certo? Mas aí, quem não puder comprar, não se preocupe. Eu sei que o negócio tá difícil, né? Tá difícil pra gente adquirir as coisas agora, tá tudo aumentando, né? Então, quem não puder, a gente pode ir trabalhando com os jalecos do laboratório, certo? E quem puder comprar e ficar com o seu, né? Vai adquirindo também, certo? E como eu tava falando, os jalecos melhores para se trabalhar no laboratório são jalecos de manga longa, que tem elástico aqui. Se não tiver, professora, eu tenho um em casa, mas não tem elástico. Não tem problema, a gente venha, certo? O importante é ter o jaleco. Agora, se você vai adquirir um, né, e tiver a oportunidade de comprar um com elástico, tudo bem, melhor, certo? O botãozinho, preferência de zíper, de pressão, zíper também pode ser, mas de pressão, certo? Porque facilita em um momento de urgência. Por exemplo, você pegou fogo o seu jaleco, então você abre ele com uma facilidade imensa, né? Abre, solta ele no chão e pronto, vai correndo, né? Vai pro chuveiro. Aí, o ideal que seja, mas se você tiver na sua casa já um com botão, vai comprar
pronto por causa disso, né? Pode usar, porque vocês, gente, vocês vão usar o jaleco assim, né? Nas aulas práticas, não é aquele jaleco que você vai ficar o dia todo dentro do laboratório. Aí eu trabalho dentro do laboratório, então teria que usar um jaleco mais adequado. Mas você vai para uma prática, um dia, ou na outra semana mais um dia. Então, assim, pode usar qualquer jaleco, certo? Que vocês tiverem aí disponível em casa ou com um colega que fez o curso e está com o jaleco guardado lá. Então, pronto, pode usar também, certo? Então, quem for adquirir, puder adquirir dessa forma, com um botãozinho, porque acontece, às vezes, a gente se queimar, a gente, né? Acontecer alguma coisa no laboratório, a gente agir com urgência. Mas não, raramente, mas acontece às vezes, certo? Porque aí vocês vão ter cuidado, né? Eu vou alertar sempre. Então, gente, tomem cuidado, porque aqui tudo é caro, né? Já tem muita coisa quebrada lá. Então, assim, não tem muito dinheiro para ficar comprando material, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as coisas que ainda estão dentro do laboratório. Que é muito fácil para quebrar, gente. É vidro, né? Então, quebra com muita facilidade mesmo. Então, é a gente se virando com o que tem. Às vezes, a gente não consegue fazer muitos equipes, porque não tem vidraria suficiente, porque vai quebrando e o campus não tem dinheiro para ficar repondo sempre, né? Aí vamos usando com o que tem, pegando de outro laboratório emprestado e assim vai. Certo? Então, aqui, pronto, aí noções de laboratório, a gente vê essa parte, depois soluções. Certo? Professora, Sim. quando se a senhora voltar presencialmente, a senhora vai mostrar o laboratório pra gente e apresentar? Sim. Ou vai ser só a parte teórica mesmo? Eu falei isso agora há pouco. Essa parte de noções de laboratório é dentro do laboratório que a gente faz, sim, certo? Obrigada. Eu tenho o arquivo, o material para apresentar para vocês também, assim, né? Eu vou fazer uma parte material PowerPoint que eu vou mostrar. Gente, isso aqui é um Ellermeyer, é uma vidraria usada para isso. Isso aqui é um Becker, vidraria usada para aquilo. A função dela é essa. Só que a gente vai conhecer tudo isso no laboratório. O primeiro momento é você chegar lá e identificar. Aqui eu tenho um extintor, que é as regras de segurança. O primeiro momento que você entra no laboratório tem que observar isso. É o extintor, aqui eu tenho um chuveiro, aqui eu tenho uma pia, em caso que eu caia alguma coisa nas minhas mãos, um ácido, eu corro para a pia. Então, assim, a gente vai observar esses pontos e depois a gente vai trabalhando, reconhecendo as vidrarias, né? Então, aqui, tudo que eu mostrei na sala de aula, o Ellermeyer, o Becker, a bureta, as provetas, tudo de vidraria vocês vão ver pessoalmente lá. Conhecer os equipamentos, nós temos balança, nós temos estufa, dessecador, chapa, várias coisas lá, né? Vamos conhecer pessoalmente, isso no primeiro encontro, que a gente vai trabalhar de noções, né, de laboratório. Professora, Sim. A senhora é paciente, né? Se estressa rápido não, né? Por quê? Sei lá, vai que tá casco na cara da gente, né? Se estressa lá, sem vida. Não, tem que ter responsabilidade, né, dentro do laboratório, a gente sempre tem que ter responsabilidade, mas dentro do laboratório, né, gente, o laboratório é uma bomba, né, o laboratório é uma bomba, nós estamos ali com as bancadas cheias de solvente, cheias de material explosivo, corrosivo, vários tipos, então a gente tem que ter muito cuidado, né? Por isso que para entrar dentro do laboratório, uma semana antes eu vou ter, gente, ó, só vai entrar no laboratório se você tiver de tênis ou sapato fechado, não vai entrar de chinelo nem de rasteira, porque você pode escorregar, né? Tem que ir de calça comprida, tem que ir com cabelo, as meninas e os meninos que tiverem cabelo longo, tem que ir com cabelo amarrado, porque sem querer você vai fazer uma selfie, assim, para dizer que tá no laboratório, né? Eu sei que a primeira aula sempre tem umas selfies, aí você gira assim para fazer um bumerangue e aí acaba tacando seu cabelo numa vidraria, derruba, quebra, se machuca, né? Então, assim, a gente tem todas as regras, não pode ter cabelo solto, até pode para fazer uma foto, faz assim, né? Solta, depois amarra de novo, certo? Porque existem essas regras justamente para a segurança, né? Para a segurança, você não pode ficar sozinho dentro do laboratório, então nem o monitor pode ficar sozinho dentro do laboratório. Pode acontecer um escapamento de gás, escapamento de água. Como eu falei para vocês, antes da pandemia, eu estava tendo uma aula lá à noite. Eu trabalho à noite também na disciplina, trabalhava antes da pandemia à noite na disciplina de Química Ambiental. Fazia prática também lá, né, no laboratório. E aconteceu de de um aluno, né, com um jaleco muito grande para ele, né, ele enganchou a manga do jaleco na torneira. É um cabozinho assim, sabe? As torneiras de bancada não é uma torneira tradicional
que a gente tem em cozinha. Tem também essa, né, para lavar as mãos, mas existem umas bancadas que existem umas torneiras que ficam na bancada. Essas torneiras são para gás, para água, né? Aí, sem querer, o menino, na hora que foi mexer, enganchou, e na hora que ele enganchou, ele abriu essa torneira. Mas foi tanta água que você fica, meu Deus, e agora, né? Aí, tava eu e o monitor e um monte de aluno, né? À noite. Então, assim, ficamos procurando a geral do laboratório, saber onde era. Ninguém sabia onde era essa geral. Foi até uma oportunidade da gente conhecer, num caso futuro acontecer novamente, saber que fica no estacionamento. A geral de água do laboratório fica no estacionamento. Até a gente descobrir isso, a gente inundou o laboratório. Acreditem? A gente inundou o laboratório. Foi tudo molhado, tudo. Perdemos tudo que a gente já tinha feito, os alunos, né? Mas, enfim, gerou memes, né? Gerou muita história para contar lá os meninos, né? Mas, assim, a gente tem que ter responsabilidade dentro do laboratório, porque é um local de risco. Você não pode comer, então você não pode levar seu lanche para lá e colocar em cima da bancada, porque às vezes está molhado com alguma coisa incolor, você acha que é água, mas é um ácido, aí você consome aquilo, passa mal, né? Tem gás, né? Então, assim, não pode se alimentar dentro do laboratório. Então, tem várias regras que a gente tem que aprender para o primeiro momento. E é na disciplina de Química Geral, né, que a gente vê isso aí. Na verdade, vocês não deveriam ver isso. Não está na ementa de vocês. Eu incluí porque eu acho que é interessante. Já que vocês não têm Química Experimental, né, que é justamente a disciplina que trabalha essa parte inicial, a gente faz isso na Química Geral, certo? Então, coloca essa parte aí. E é tão legal, né? É tão legal. Então, a gente pode trabalhar o capítulo de soluções dentro do laboratório, capítulo de equilíbrio químico também dentro do laboratório. Então, a gente vê a parte teórica do capítulo de soluções e equilíbrio, né? Mas a gente vai para o laboratório também fazer uma aplicação desse capítulo, né? Então, a previsão é que sejam 3 práticas, certo? Nos semestres anteriores foram 3 práticas. Dependendo do tempo, se a gente tiver mais tempo para frente, né? Por exemplo, às vezes a gente acaba o conteúdo mais rápido que na outra turma, dependendo do andamento da disciplina, dos alunos, a gente acaba mais rápido, acaba sobrando mais tempo, a gente faz 4 práticas, certo? Mas aí a previsão é que sejam 3. Aí se sobrar tempo, faz 4, e assim vai. Aí também, junto com isso, né? Junto com o laboratório, para vocês irem sabendo, sempre quando a gente vai para o laboratório, toda vez que a gente faz prática de laboratório, gera um roteiro, um relatório. Então, sempre que vocês forem para fazer uma prática num laboratório, vai gerar um relatório, Esse relatório é um relatório que toda vez que você for, vai ter que gerar. Então, não só para mim, não só para Química Geral. Quando você for fazer Química Analítica, o professor vai pedir, né? Na Química Orgânica também vai pedir. Então, quando vocês forem entrar nessa parte de noções de laboratório, antes de você ir, eu vou ter que falar tanta coisa para vocês, gente. Uma delas vai ser justamente como fazer um relatório. Então, eu vou trazer aqui as normas, né, as regras do laboratório. Só um instante, gente. Então, eu vou ter que mostrar para vocês as regras de como fazer um relatório. Mas é bem simples, é só seguir os passos, é como se a gente fosse fazer um TCC, né? Só que bem de 2 folhas, resumido com objetivo, desenvolvimento, né? Material utilizado, com procedimento experimental, resultados esperados, a conclusão, bibliografia, é isso, né? É um relatório de como você fez a prática, o resultado que você obteve lá. Então, pronto, vocês vão aprender também a fazer isso. Isso vai ser útil para mim e para as outras disciplinas de vocês. É muito legal, gente, é muito legal. Essa parte, quando vocês forem para o laboratório, vocês vão amar, porque, né, laboratório é muito bom. Aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai, nesse período aqui, a gente vai estar lá presencial e vocês vão ter essa oportunidade, né? Os outros alunos, ano passado, na pandemia, a gente não teve. Eu falei tudo online, mostrei foto, né? Mas a gente não teve parte prática, só teórica. Porque não tinha, né, laboratório nesse período de pandemia. As aulas de laboratório foram todas suspensas. Mas a gente vai ter, certo? Então aqui, ó, eu fiz, gente, ó, primeiro capítulo, a divisão, certo? A primeira P.
Então, o primeiro capítulo, gente, é um capítulo pequeno, é um capítulo fácil. Vocês já viram, então é só uma revisão. Então, vocês vão ter a oportunidade de fazer uma prova aí e tirar 10, certo? É a oportunidade, tira 10 nessa prova. Se não tirar 10, tira 9,5. Porque é muito fácil esse conteúdo, né? A gente só vai trabalhar a parte teórica da evolução, da teoria atômica. Vocês vão ver que é bem simples. Vocês já viram, na verdade, né? A gente vai rever. Distribuição de Linus Pauling, características do átomo, os números quânticos. Então, terminou o capítulo, gente. Terminou esse capítulo, eu terminei. Lista de exercício. Próxima aula, tira dúvidas. Próxima aula, prova. Certo? Vai ser assim. Sempre vai ser assim, na verdade. Ok? Então, depois disso, a gente começa a geometria molecular. Aí, geometria molecular, eu vou juntar com teoria. Vai ficar grande o capítulo, né? Fica um pouco grande, mas não tem problema não. A gente junta, quer dizer, a gente pode até, mas fazer assim mesmo. Geometria molecular e teoria de ligações. É um capítulo grande. A gente junta ele e faz, quando terminar do mesmo jeito, terminou teoria, gera uma lista de exercício, depois uma aula de tira dúvidas, depois a nossa prova, certo? Esse capítulo aqui é um capítulo mais difícil, né? Não é difícil não, mas tem mais informação, certo? Então aqui vocês precisam, por isso que eu estou dizendo, capítulo de teoria atômica, tirem um 10. Para geometria vocês poderem tirar um 9, certo? Ok? Então bora lá. Depois disso, tem a tabela periódica, também uma oportunidade de vocês, né, tirarem uma nota boa, certo? Por quê? Porque é uma apresentação, né? Apesar que às vezes, né, a gente, quando chegar a parte dos seminários, eu vou dar todas as orientações de como é que você pode fazer um seminário legal, adequado, né? Você pode ir ajustando lá. Mas eu vou dar algumas orientações, certo? Porque é o primeiro seminário, assim, primeiro semestre, né? Depois vocês já vão ter já a experiência. Como é o primeiro seminário de vocês, assim, da disciplina, do primeiro semestre, então eu vou dar umas orientações para vocês, né? De como seria um seminário mais adequado. Para que o seminário seja legal, né, gente? Para você não chegar lá e entregar qualquer coisa pra gente, pra turma, pra mim, pra turma, e querer uma nota boa sem merecer uma nota boa, né? Então, assim, para mostrar que você se dedicou, né, que você estudou aquela parte do capítulo, né, e merecer uma nota boa, fazer a coisa bem legalzinha, né? E valer a nota que vocês precisam, né? Então, é uma oportunidade também, sem muito trabalho, né? Vocês conseguirem uma nota legal. Na verdade, trabalho tem, né? Porque a gente tem que pesquisar, você tem que se apresentar lá. Às vezes o aluno não gosta muito de apresentações, né? Mas faz parte, né? Faz parte, dá certo. Sim, né? Aí tabela periódica, seminário. Aí, na verdade, o que vai acontecer, gente? Ó, para o N1, eu coloquei aqui, ó, primeira P e a segunda P. Vai gerar a nota da N1. A média das duas, né? Gera a nota da N1, porque o semestre de vocês são 2 etapas, N1 e N2, né? Para a etapa 2, fica o seminário, né? Tabela periódica. E toda essa parte aqui, ó, terceira P. Então, essa parte aqui, noções de laboratório, é bem curtinho, sabe? São poucas aulas. Acho que umas 2 aulas a gente termina. Noções de laboratório, que é só informações, né? Informações e mostrar para vocês a função de cada equipamento, cada vidraria. Então, ele não é muito longo, pequeno. Soluções e equilíbrio, certo? Então, a gente vai juntar esses três tópicos aqui e fazer a terceira P, certo? Na verdade, soluções e equilíbrio fica a terceira P. Noções de laboratório, eu vou gerar nota através dos relatórios de vocês. Certo? Então, vocês vão me entregar 3 relatórios, 2 relatórios. Aí, eu gero uma nota para a equipe. Um relatório para a equipe toda. Aí, vocês se dividem. Cada um faz uma parte junto e faz o relatório, né? Aí, eu gero uma nota. Então, por exemplo, são 3 práticas. Eu peço 3 relatórios ou 2 relatórios, né? Pode ser que eu reduza a quantidade de relatório, mas depende do período. Aí eu gero nota para esse relatório, certo? Nota de 0 a 10 mesmo, 0 a 10. Então, aqui gera nota de relatório e aqui a prova. Então, a gente junta tudo. Aqui eu acho que tá até... Deixa eu ver aqui.
Dá para ficar assim, ó, né? Terceira P e aqui ficar relatórios, certo? Então, a gente vai juntar seminário, os relatórios e a terceira P gerar a nota da N2, a média deles vai a nota da N2. Se vocês, não sei se vocês sabem, mas a etapa 2 é a etapa que tem mais peso, né? Então, aproveitem para tirar uma nota bem legal aí nessa etapa, certo? Em todas, né? Mas essa etapa é que tem maior peso. Então, bora ver aqui, ó. A N1 eu coloquei aqui a nota da primeira P mais a segunda P. A N2 vai ser o seminário, terceira P, mais os relatórios, né? Os relatórios. Professora, o que desse relatório? Falar o que aconteceu no laboratório, é? Tipo, a Bianca botou fogo, aí você relata lá, é? Não, botou fogo não. Você vai explicar o que você fez na prática, né? Explicar Sim. o passo a passo. Então, por exemplo, quando vocês forem para o laboratório, eu vou, antes disso, entregar um roteiro, certo? Então, lá no laboratório, vocês entram, todo mundo com jaleco bonitinho, com seu tênis, sua calça comprida. Aí você entra lá, aí vai ter uma lousa e eu vou lá explicar, certo, gente? Aí eu vou dizer, ó, vamos ler aqui o roteiro. Eu vou ler com vocês o roteiro. Eu leio junto com vocês. Que eu deixar para vocês lerem, vocês não vão ler, né? A maioria não vai ler. Então, assim, a gente lê o roteiro. Aí no roteiro ele diz o objetivo da prática, o material que a gente vai usar. Então, eu vou usar 2 Erlenmeyer, 2 Becker, 2 Proveta, 2 não sei o quê. Aí tem lá tudo que você vai precisar. E o passo a passo, que é o procedimento, certo? Então, ela vai dizer, por exemplo, acrescente 2 ml do ácido tal no Erlenmeyer. Coloque tantas gotas da substância tal. Aí você vai fazendo de acordo com o procedimento que tá lá. Você vai repetir o procedimento, certo? Aí você faz tal qual. E vê o que acontece no final. Certo? Às vezes dá certo, às vezes dá errado, às vezes você coloca mais, coloca menos, às vezes contamina o material com alguma outra coisa, dá erro. Aí se você seguir bem direitinho, vai dar tudo certo. Aí você faz todo o passo a passo, né, do roteiro. Aí quando termina, aí vai chegando as dúvidas, você vai perguntando, quando terminar, pronto, tá aqui, professora, vê se tá tudo ok. Aí a gente vai lá e dá o ok de vocês, se tiver tudo ok, vocês pegam todo o material, lava, todo mundo tem que lavar seu material, ninguém sai sem lavar, então todo mundo lava o material, deixa onde encontrou, para secar sozinho, lá, né? E depois vai embora. Só que vai gerar um relatório. O que é esse relatório, gente? É parecido com o roteiro, você vai fazer um relatório e explicar o que foi que você fez, que é os resultados, né? E conclusões. Aí você vai dizer... foi colocado tantos ml, isso que apareceu uma coloração amarela, como conclusão, né, daquele procedimento, daquela etapa. Apareceu uma coloração amarela, apareceu um sólidozinho branco. Você vai informando o que vai acontecendo, porque no roteiro só vai dizendo. Vai fazendo isso, aí quando você for fazendo, você observa, você anota no papel ou no próprio roteiro, apareceu uma cor rosa, apareceu um sólido, saiu gás, esquentou, gelou, entendeu? Você vai fazendo essas observações e anotando para você colocar no roteiro, no relatório de vocês. E o relatório é feito em grupo, né? Então, o ideal é vocês pegarem um dia no IF que vocês estejam livres, fazer esse relatório, senão cada um divide uma parte e faz, né? Mas é feito em grupo, certo? É uma nota para o grupo. É assim, certo? Mas aí, como eu falei, tudo que vocês forem fazer, eu vou informar antes, eu vou mostrar um exemplo de relatório. Ó, gente, aqui é um exemplo de um relatório perfeito, ou quase perfeito, né? Aí mostra, é assim, bonitinho. Você tem que fazer uma introdução teórica sobre aquele conteúdo, aí você pesquisa na internet, nos livros, né? E faz uma introduçãozinha sobre aquele capítulo, para gerar o relatório de vocês. Mas tudo vai ser mostrado, eu tô só falando, mas quando for acontecer, eu vou falar isso para você, certo? Não vou chegar, faça um relatório e vocês vão lá ficar desesperados atrás de saber fazer relatório. Eu vou explicar, certo? E isso vai servir para as demais disciplinas também, certo? Ok? Então, aqui, ó, gente, a média parcial de vocês, eu não sei se já foi explicado em alguma reunião,
Mas, na verdade, funciona assim, ó. A média da N1 tem peso 2, certo? Ó, então, a média da N1 você multiplica por 2. Mais a média da N2 você multiplica pelo peso 3. Aí faz aqui a soma, né? E divide por 5. Esse resultado aqui, né? Se der maior ou igual a 7, você está aprovado, graças a Deus, vai para o semestre 2, certo? Se por acaso você ficar menor que 7 e maior que 4, vai para a prova final. Aí na prova final, o professor, cada um tem uma metodologia, mas o professor escolhe, por exemplo, 2 capítulos, né? Eu mais ou menos escolho 2 capítulos, aí digo, gente, estude capítulo tal e tal, e a gente vai fazer a prova final. Aí eu agendo a data, aí vai fazer uma prova só sobre aqueles 2 capítulos, ou 3, dependendo, né? Mas é 2 ou 3 capítulos. Aí a gente vai fazer a prova e depois disso vocês, se tirar a nota, né, suficiente, tem que ser maior que 5, eu acho. Aí você é aprovado, com conceito B, mas é aprovado, né? E se ficar com menor que 4, fica reprovado. Então tentem, gente, sempre ficar aprovado com conceito A, né? Porque gera uma nota chamada, acho que é o IRA, Índice de Rendimento Acadêmico, né? Que é bom para vocês, por exemplo, quando no futuro vocês quiserem ser monitor de alguma disciplina, né? Porque vai aparecer, todo semestre abre monitoria, né? Se vocês quiserem ser monitor, se vocês quiserem ser bolsista, quanto maior a nota de vocês, assim, o IRA de vocês, né? Que é o rendimento acadêmico, é melhor, né? Vocês têm chance. Algumas seleções são feitas pelo IRA, que é a média total da... Assim, vocês têm umas 10 disciplinas, a média das 10 disciplinas gera a nota final de vocês, certo? Daquele semestre. Então, quanto maior a nota geral de vocês, que é o rendimento acadêmico, melhor para vocês, né? Porque quando vocês forem concorrer a alguma seleção dentro do campus para a bolsa, para a monitoria, aí vocês estão com uma nota maior, certo? Então, quem tiver interesse, né, a fazer alguma coisa... No primeiro semestre, vocês não têm direito a fazer monitoria, vocês não podem. Por quê? Porque para ser monitor de uma disciplina, vocês precisam ter visto aquela disciplina, certo? Então, você não pode monitorar uma coisa que você não viu ainda. A partir do segundo, você pode monitorar disciplinas do primeiro. E a partir do terceiro, você pode a do primeiro, do segundo, e assim vai, certo? Mas existem outras bolsas, né, de auxílio estudantil, auxílio moradia, vários auxílios aí, auxílios almoço, né, alguma coisa assim, que vocês já podem solicitando, alunos do primeiro ano, se precisar, certo? É só ver lá com o pessoal da assistência estudantil, que sempre tem as bolsas, certo? Para quem precisar. Então, pronto. Aí, depois de tudo, se você ficar com a nota menor que 4, reprovado e não tem mais conversa, certo? Menor que 4 é reprovado. Aí não tem mais direito nem de fazer a F. Então, espero que ninguém chegue, né? Geralmente, ninguém fica reprovado, não, a não ser que desista, né? A disciplina acontece, né? Começa com uma quantidade, depois vai desistindo os alunos. Mas, assim, existem muitos alunos de AF, mas reprovado é difícil. Mas acontece, né? Acontece. Os alunos, às vezes você faz a prova, faz tudo, mas o aluno não aparece. Vai para a F, o aluno vai fazer a F, aí é reprovo, né? É o jeito. Aí no outro ano tem que repetir tudo de novo. Gente, teve um semestre que a disciplina, acho que de vocês eu não vi quantos alunos têm matriculado, mas eu acho que é 30 e pouco, né? Mas teve um semestre que eu peguei uma disciplina, antes da pandemia, com 50 alunos na turma. Porque entrou a turma, né, 40, entrou 40, era reprovado, era transferido, era ouvinte, era tanta da gente nessa sala que a gente não conseguia se mexer. Era aluno na porta, sem a gente conseguir abrir a porta. As salas não são tão grandes, né? Hoje em dia já até tem umas salas maiores lá. Mas a gente estava na sala maior e a gente não conseguia se mexer, todo mundo junto e misturado, porque eram 50 alunos, né? Nesse período aí reprovou muita gente, mas assim... Porque os alunos, às vezes, não têm um comprometimento. Tá lá, a F, a professora chama, a professora fala, ó, vai pra F e tudo, a gente avisa tudo isso antes. Mas o aluno, às vezes, não quer, né? Às vezes, o aluno não vai fazer a prova, desiste. Mas aí, né,
É bom vocês, tudo que a gente começa, a gente não desistir, né? Porque depois a gente tem que repetir tudo de novo. Aí vocês têm que me escutar tudo de novo, a mesma coisa. Deve ser cansativo. Deve ser, né? Repetir tudo de novo. Então, assim, ó. Química geral, aqui o horário que eu coloquei, gente, tá o horário presencial, certo? Ó, segunda, CD da tarde, quarta, CD da tarde, né? É o nosso horário presencial. O horário remoto está segunda, CD tarde, assíncrono, e quarta ficou AB da tarde, né? De forma síncrona. Forma síncrona, certo? Os livros adotados, né? Os livros que eu utilizo para fazer o meu material são vários, certo? Mas, assim, com relação aos livros que eu gosto mais de trabalhar, de estudar química geral, são esses 3 aqui. Esses livros, eles estão na biblioteca, certo, gente? Tem na biblioteca tanto o livro físico como o livro online, a biblioteca virtual. Vocês conseguem encontrar. E também tem alunos, eu não sei, mas tem uns alunos que têm esses arquivos em PDF, alguns desses livros em PDF, por exemplo, o Braille, você consegue em PDF. Antigamente tinha um link, que a gente tinha vários livros, hoje em dia esse link não funciona mais. Mas aí, existe alguns alunos que têm, professor também, eu tenho alguns, não tenho todos, mas são arquivos muito grandes, certo? Mas assim, o melhor deles, que eu acho, é esse Chang. Eu gosto muito desse livro Chang, por quê? Porque ele é muito didático, certo? A leitura dele é muito fácil. É muito bom de se ler ele. Então, muito conteúdo do meu material de PyPonte vem do Chang, mas eu também tenho muita coisa do Braille, certo? O Braille é um dos livros mais usados, dos livros mais conhecidos na química geral, certo? Todo mundo. No ensino superior, a gente chama os livros pelo nome do autor. Isso aqui eu estou colocando é o nome do autor, certo, gente? Chang, Braille e Russell. A gente não conhece por química, o livro Química Geral é Chang, Braille, Russell. Então, se você for falar com alguém lá, eu estou precisando do Braille, certo? Todo mundo vai saber quem é, se for da área de química, né? Então, aqui, ó, Chang, Braille e Russell são os livros mais comuns e são os melhores, né? Mas existem outros também, Brad, tem outros que eu... Não sei se tá aqui. Ah, não. Tem outro que é um livro pretinho, que eu esqueci o autor, também pode ser usado. Então, assim, eu tô falando os melhores. Porém, se você tiver acesso a outro, por quê? Porque se você tiver acesso a outros, você pode utilizar, certo? Não tem problema não. Onde tiver esse assunto aqui, você pode ler. Até no livro de ensino médio, pode ler. Alguns capítulos não vai dar certo o ensino médio. Por exemplo, teoria de ligações, não vai dar certo. Porque não vai ter. Né? Mas aí, outros, onde tiver livro, você pode pegar, certo? Por que eu digo isso? Porque na biblioteca nós temos livros, porém nós não temos suficiente para todo mundo. Nós temos aí 30 e poucos alunos de engenharia ambiental, mas nós temos química geral na licenciatura, nós temos química geral 2, geral 1 na licenciatura, geral 2 na licenciatura. Então, somando aí, só nesse momento nós temos mais de 90 alunos e nós não temos 90 livros, certo? Então, assim, o livro que você conseguir na biblioteca dá para você estudar, certo? E sempre, eu não falei ainda, mas sempre quando eu terminar o capítulo, eu posto meus slides para vocês, certo? Fica lá no Classroom para você fazer uma revisão, né? O slide é uma forma de você fazer uma revisão. Para você se aprofundar, você vai lá pegando os livros mesmo, material na internet, o livro online, né? Para dar uma lidinha sobre aquele conteúdo e reforçar mais, certo? As nossas aulas vão ser síncronas e assíncronas, né? Vai ter aulas ao vivo, síncrona ao vivo, né? Aulas gravadas, atividades propostas. Então, assim, de vez em quando eu posso lançar algumas questões para vocês, né? Para fazer no Classroom. Eu gosto de fazer assim, sabe, gente? Eu dou algumas aulas, aí tal dia, por exemplo, na aula assíncrona, pego uma aula assíncrona, gente, eu vou lançar algumas questões lá no Classroom na forma de quiz. Não sei se vocês já viram, né? Mas existe o quiz do Classroom. Que as questões ficam lá e vocês respondem, né? Respondem, vem pra mim com a nota e tudo, já até é legal. Então, assim, de vez em quando eu lanço algumas questões lá, pego uma aula e lanço, só pra saber se vocês estão acompanhando as aulas, né? No caso, algumas aulas são assíncronas, né? Então, como é que eu vou saber se vocês vão estar acompanhando direitinho, né? Se de vez em quando eu lançar umas questões e vocês me responderem, né? É
assim que a gente vai medindo justamente essas aulas assíncronas. Então, de vez em quando, eu vou lançar, tal dia, gente, eu vou lançar algumas questões. Aí não vai ser uma lista imensa não, viu, gente? Vai ser assim, 3 questões, 4 questões, 2 questões, só para vocês, sobre o conteúdo que eu já dei. Só para vocês relembrarem. Eu dou um prazo, vocês me entregam online mesmo. Aí chega lá para mim, quando você entrega, fulano entregou, aí já gera a nota de vocês, certo? Aí vai ser uma forma de a gente medir essas aulas, a frequência dessas aulas assíncronas também, certo? As aulas gravadas, todas as aulas que a gente tiver gravadas e as aulas síncronas terão link disponibilizados no Classroom no horário da nossa aula, certo? Então, assim, o horário que eu vou postar, gente, vai ser mais ou menos o horário da nossa aula. Então, segunda-feira eu tenho uma aula com vocês no CD, então mais ou menos no horário CD, ou um pouquinho antes. Acho que ontem eu postei 4h30, né? Mas, ontem não, segunda. Mas geralmente eu vou postar assim numa hora de 4 horas, ou até antes, se der certo, né? Às vezes eu posto até de manhã. Mas eu aviso no Classroom, gente, link da aula de hoje já está disponível. Aí vocês vão lá, assistam, no horário que vocês puderem, né? Aproveitem o horário que vocês já estão livres, vão lá e dão uma lidinha, dê uma conferida na aula assíncrona. A aula assíncrona ela é mais curta, a assíncrona ela é mais curta, né? A aula gravada, porque geralmente não tem essa interação de vocês estarem falando também, então acaba ficando um pouquinho menor, menos cansativo também, do que a gente ficar falando e vocês ficarem cansados, certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Vou voltar aqui para vocês. Ai, cansei. E aí, gente? Tem alguma pergunta? Deixa eu só olhar aqui quem é que está presente. Porque eu não imprimi a lista de vocês. Abner, Águeda, Ana Cláudia, Ana Carol, Antônio Erivan, Bianca, Bruno, Camille, Carlos Eduardo, Cristine, Deusdete, Elaine, Ayrton, Diego, Gabriela também, Beth, José, são muitos alunos, né? Lara, Daniele, Letícia Pinheiro, Lucas Augusto, Luiz Fernando, Maria Tereza, Marislaine, Mariana, Noelle, Pedro, Sunamita, Vinícius, Vivian, Wívila, Yasmin, certo? Depois eu vou ver a quantidade de alunos que estão matriculados. Aí eu confiro aqui, porque eu não imprimi a lista de vocês, gente? Eu acabei esquecendo de imprimir. Mas na próxima aula eu trago, aí faço a chamada, certo? Mas aí eu vou conferir quem está aqui e quem não está, né? Então pronto, deixa eu ver aqui, tem alguma mensagem? Ou tá tudo bem? Não vejo não tem nenhuma mensagem aqui. Tá aparecendo mensagem não. Então pronto, né, gente? Nenhuma pergunta mais? Acho que é só descer a lista ali de mensagem. Apareceu depois. Na hora não apareceu não, mas depois apareceu pra mim, certo? Mas não tem nenhuma pergunta, né? Então pronto, gente. Era hoje, né? Eu apresentei a disciplina para vocês, a apresentação da disciplina, como é que vai ser dividida, né? Na próxima aula a gente começa o conteúdo, né? Vamos começar lá com teoria atômica. Ok? Tudo bem? Então pronto. Então pronto. Uma boa tarde para vocês, uma boa semana e aproveitem, né, a experiência de estar lá presencial no campo, certo, gente? Já vão lá conhecendo os espaços, conhecendo os laboratórios, conhecendo a biblioteca, faça as inscrições na biblioteca também para poder pegar livros, né, estudar. Aproveitem, certo? Então boa tarde e até segunda. Até mais. Amém. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem lá no Classroom, certo, gente? Que de vez em quando não chega notificação para mim. O slide vai estar no Classroom, professora? Oi? O slide vai estar no Classroom. De hoje? De hoje. Eu posso postar, certo? Eu vou postar o link e posto o slide também, certo? Também, dá certo. Pois pronto, gente. Eu vou parar aqui a gravação.